É possível ser cristão e apoiar o comunismo, socialismo ou marxismo? Socialismo e cristianismo são compatíveis? Será que a Bíblia apoia o comunismo? Este e outros assuntos aqui no canal de Sapo Cheio. Saudações, pessoal! Este é o novo canal aqui do YouTube e eu quero trazer para vocês vários temas polêmicos para a gente estar discutindo aqui. E se você gostar, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscrevam no canal. Não esqueçam de comentar aí, deixar seu comentário aí embaixo. É claro, comentários ofensivos, entre outras coisas, serão automaticamente excluídos, tá bom? Bom, diante do que foi exposto aí, que vocês já viram na vinheta, eu desejo que este vídeo venha esclarecer alguns conceitos, sobre a esquerda no nosso país, que é uma esquerda socialista comunista, e mais um comunismo bolivariano, e trazer de uma vez por todas os pontos que são incompatíveis com a fé cristã, com o intuito de alertar aqueles que se dizem cristãos, aqueles que dizem que seguem a Jesus, que crê na Bíblia como a palavra de Deus e, no entanto, ama a esquerda, ama o comunismo, defende com unhas e dentes os partidos de esquerda. Então, é bom que a gente esteja esclarecendo com isso que realmente é incompatível com a fé cristã a esquerda no Brasil, e a esquerda não só no Brasil, mas como também em toda parte do mundo, A ONU, por exemplo, ela é anticristã. Todos os países que implantaram o comunismo, que são partidos de esquerda, são países anticristãos. Só o cristão brasileiro é que não quer ver isso. Aí fica dizendo que é temente a Deus, que segue a Bíblia, que vai a cultos, vai à missa e defende claramente uma esquerda assassina. Então é incompatível isso, Não, se você teme a Deus, teme ao Senhor, você vai se importar em não seguir essas ideologias que afrontam a Deus e se empenhe mais em saber sobre o que é ser de esquerda. A palavra do Senhor diz lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo está se destruindo ou se perdendo por falta de conhecimento. E isso é uma dura realidade. A gente vê muita gente na defesa desses partidos comunistas, anticristãos, se declarando crentes, se declarando cristãos católicos, e seguindo essa galera aí. Então, só para esclarecer que a esquerda ela é marxista. Socialismo e comunismo são ideologias defendidas pela esquerda, apoiados por todos esses partidos de esquerda: PT, PCdoB, PSDB, PMDB, PSOL, eles trazem uma ideologia incompatível com Deus e com o cristianismo. Muitos se dizem cristãos evangélicos aí, crentes convertidos, e votam nessa galera, principalmente em pessoas que já trazem no seu passado um passado que, mesmo que ele não pertencesse a nenhum desses partidos, um crente votar numa pessoa que não tem moral, não tem Deus no coração, pessoas que praticaram já roubo, assassinato, sequestro, entre outras coisas, terrorismo no Brasil, e a pessoa como cristã votar
Uma pessoa dessa, só por esse motivo, já está indo de encontro ao seu próprio credo, né? Então é uma coisa muito fora da nossa crença, tá? Não tem ética, os valores de certo ou errado são valores subjetivos, né? O que é certo e o que é errado para eles? Você vê que tudo é relativo, né? Por exemplo, para Lula, os filhos dele não erraram, não cometeram crime algum de adquirirem fortuna, serem milionários em pouco tempo, contratos fraudulentos, né? Através do próprio pai. O próprio pai acha que ele não fez nada, tudo que ele fez foi bem para como, né? Eles não têm ética, tudo para eles é relativo, né? Até a moral e os bons costumes são relativos, tá? Então, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 6 a 8 diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, né? E lá em João 8:32 e 47 diz assim: conhecerão a verdade vos libertará. Aquele que pertence a Deus ouve a Deus. O que Deus diz: vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, se uma pessoa é cristã e passam por cima desses textos, sendo de esquerda, você vê que realmente é um pseudo-cristão, não é um cristão genuíno, não é um cristão que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, né? Eu sei que muitos vão alegar assim: não existe sim cristão socialista, mas o socialismo que ele crê é diferente. Não existe socialismo diferente que se adeque ao cristianismo. Não existe comunismo compatível com a Bíblia. O comunismo, ele é um ramo do socialismo, né? O socialismo, ele é uma ditadura conquistada através do voto, manipulado, lógico. O comunismo, ele é uma ditadura imposta com armas, né? O comunismo, ele depende das forças armadas. Já o socialismo, não. O socialismo, ele vai manipulando o povo, a massa, a votar, e aqueles que são desapercebidos ou que realmente não têm conhecimento da palavra do Senhor, ou se tem, não é realmente um cristão, ele passa por cima dessas coisas, né? Então, há uma frase surpreendente em uma descrição da igreja de Atos que faz com que uma parte do cristianismo ache que o comunismo ele seja defendido pela Bíblia. A passagem diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Tá? Essa passagem está lá em Atos 2, 44 e 45. Né? Esta declaração parece implicar que o comunismo é bíblico, porque é encontrado nisso aí. Mas você veja bem, na igreja de Atos as pessoas estavam doando uns aos outros por vontade própria. Agora vejam, atentem para o detalhe: eles estavam doando naquela época porque para eles Jesus estava na iminência de vir buscá-los, conforme a sua promessa. Então, eles achavam que era naquele tempo, antes de morrer, Jesus vinha buscá-los, e por isso eles estavam vendendo seus bens e distribuindo para os pobres, porque não fazia sentido algum ter bens aqui na terra, né, usufruir das coisas que tinha, se Jesus vinha buscá-los para morar na glória.
Né? Agora você veja bem, depois do advento de Ananias e Safira, depois que os discípulos foram todos dispersados, perseguidos, isso acabou. Isso foi só por um pouco de tempo ali, em Atos, na igreja primitiva, e depois que aconteceu toda a dispersão, você vê que isso aí acabou, gente. Acabou. Isso não é base para o comunismo. Não é? Em uma sociedade comunista, as pessoas dão porque um sistema de governo as obriga a dar. Elas não têm escolha no que diz respeito a quanto dão para as pessoas, né? Ou a quem vão dar. Né? Isso, portanto, não reflete quem realmente são. Não diz nada sobre a identidade ou caráter, né, da pessoa. Sobre o comunismo, tanto o doador alegre e generoso, quanto o homem mesquinho, o rico e o pobre, são ambos obrigados a dar exatamente aquilo que eles têm. Tudo, na verdade, né? Porque tudo pertence no comunismo ao Estado. Ou seja, tudo quanto eles ganham, tudo quanto ele tem, tudo pertence ao Estado. Terreno, casa, imóveis, tudo. Então, a questão bíblica é a atitude, dar com alegria, é o que a Bíblia diz, né? E não ser obrigado a dar. Né? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Afinal, a Bíblia contém um grande número de referências para ajudar os pobres, para ser generoso com tudo que temos, com cuidar dos que são menos afortunados. Quando obedecemos nesta área, com os corações alegres e com a devida motivação, a nossa doação é agradável a Deus. O que não é agradável a Deus é dar por obrigação, porque a doação forçada não é dar por amor, e portanto nada lucra no seu sentido material. O lucro que nós temos é totalmente no sentido espiritual. Paulo diz assim aos Coríntios: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso vale, está lá em Coríntios 13:3. Então, a doação sem amor é o resultado inevitável do comunismo. Tá? O comunista, na verdade, ele é uma pessoa, ele é revoltado. Por quê? Porque ele não conseguiu pelos seus próprios esforços e quer que o governo, né, dê para ele gratuitamente. Né? Ou seja, ele quer terras, ele invade terras porque ele não conseguiu ter, ele não conseguiu lutar para ter isso, então ele invade as terras, invade fazendas dos outros. Né? Invade casas, invade prédios. Então, isso é o comunismo. O comunismo, ele se aposta do bem alheio. Né? E isso por si só já é antibíblico. Só por isso o cristão já não deveria ser comunista, porque o comunismo se aposta daquilo que ele não pôde conseguir ter por esforço próprio, por mérito, né? E quer que o governo dê para ele o que é dos outros, que os outros conseguiram com o mérito dos seus esforços. Então, o comunista não é uma pessoa que ele reconhece que as coisas devem ser tidas, conseguidas por mérito, por esforço. A Bíblia de capa a capa ela traz isso. Infelizmente, muita gente despreparada biblicamente, né? Pseudos cristãos ficam afirmando de que Jesus foi o maior socialista que já houve. Que é um absurdo você ouvir isso, né? Porque Jesus, ele não pregava, ele pregava o amor a todos, o amor incondicional, né? Realmente amar a todos, mas isso não é comunismo. Jesus era teocrata, ou seja, Deus é o seu governante. A todo tempo ele tinha a palavra de que estou fazendo a vontade do Pai, né? Que não é comunista de maneira alguma, muito pelo contrário, é teocracia pura. Tá? Agora você veja bem, na divisão das terras, por exemplo, para provar mais uma vez que a Bíblia não apoia o comunismo, você vê que tudo é meritocracia.
Deus é o maior meritocrata que existe. Não é? E quem conhece a palavra do Senhor sabe disso. Não é? Quem é cristão genuíno sabe disso, que é meritocracia. Tá? Uma coisa que não existe no comunismo. A meritocracia no comunismo é algo que, por exemplo, até parece que eles têm vergonha disso. É uma coisa absurda. Você vê aí o Lula e a cambada dele, né? Ir contra pessoas que estudam, que são formadas, que são concursadas. Eles não querem isso, porque são pessoas que nunca conseguiram nada na vida, né, por esforço próprio, e são contra quem consegue, quem consegue isso, quem se esforça para conseguir as coisas, né? Então vamos lá, voltando aí. A divisão das tribos de Israel na Terra Prometida. Você vê que o tipo de território de cada tribo deveria receber, que ele deveria receber, havia sido definido por Jacó em função do caráter dos seus filhos. Está lá em Gênesis 49, para quem quiser conferir. E por Moisés, lá em Deuteronômio 33. Essas descrições foram proféticas, pois coincidiram totalmente com as características dos territórios designados, né, para cada tribo e para aquela outra parte que foi sorteada no restante da nação, das tribos. Então você vê que ela obedeceu à justiça de Deus, à meritocracia, né? Cada tribo recebeu aquilo que era justo para ela. Então veja, pessoal, o cristão que fala que ele é comunista ou é de esquerda, ele realmente é um pseudo-cristão. Quem não sabe o que é pseudo é falso, né? É um falso cristão. Ou ele é um falso cristão, ou ele não sabe o que é o cristianismo e tampouco sabe realmente o que é comunismo ou socialismo, né? Porque você veja bem, lá em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É bíblico, gente. A pessoa tem que trabalhar para poder ter o seu pão. Tem que se esforçar, tem que ser mérito dele. Não é Bolsa Família, não é? Aí a pessoa fala assim: caramba, o cara é cristão e é contra o Bolsa Família. É lógico, cara. Eu não sou contra o governo fazer obras sociais, não. Agora, manter vagabundo, né, pendurado no Estado, pendurado, não querer mais trabalhar por Bolsa Família, você sabe disso, que eles não querem trabalhar porque tem Bolsa Família, né? E a Bíblia é contra isso. Olha, não quer trabalhar, vagabundo? Então você não vai comer, morra de fome. Você acha que isso é duro? Mas essa é a mais pura realidade, né, do que está escrito. Você veja bem, chamaram Jesus de bom. Aí Jesus fala assim: eu não sou bom, bom é o Pai que está no céu. Ora, se Deus é bom, então você veja o que ele fez com Adão e Eva, que viviam gratuitamente lá no paraíso. O que ele falou? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é? Então aqueles que não querem trabalhar, né, e querem comer de graça, isso está certo para você, né? Não procuram emprego, né? São fracassados na vida porque não gostam de se esforçar, então que também não devem comer. A Bíblia é clara, gente. Basta você analisar os textos, basta você realmente ser cristão genuíno, né? Porque vem o socialismo, ele inverte tudo que tem na Bíblia, porque é próprio do socialismo, é próprio do comunismo ir de encontro às coisas que são cristãs, são de Deus, não é? O socialismo diz que você não é vagabundo, mas não tem que trabalhar, né? Você tem que ter as coisas com muita facilidade, não é? Aí o cara quer ficar rico às custas do Estado, né?
não é verdade? Então, se você é trabalhador, esforçado, dedicado, empenhado, acorda cedo, toma ônibus, fica horas e horas em um serviço chato e depois volta para casa para poder alimentar seus filhos e vai ganhar a mesma coisa que um vagabundo que não quer trabalhar e ganha a mesma coisa que você, isso é comunismo, né? Isso é próprio do comunismo. Isso é o que Paulo combatia ao escrever aos Tessalonicenses. Esse tipo de ideologia é o que incentiva a ociosidade e é o que resulta em uma multidão de desocupados e vagabundos. A Bíblia combate isso, porque ela repudia a visão comunista sobre a vida. Então vem aquela meia dúzia de comunistas irados que se acham cristãos, distorcendo grosseiramente os textos bíblicos, que em nada tem a ver com o socialismo, apenas na cabeça dessa massa doentia, desses pseudo-cristãos, né? E tem gente, acredite, que usa o episódio da multiplicação dos pães e peixes para provar que Jesus era socialista. Vejam só, Jesus dividiu o pão entre a multidão, dizem eles. Sim, criatura, mas você se esquece de dizer que Jesus não tirou pão e peixe de ninguém para dividir com os outros. Ele simplesmente fez um milagre e fez surgir pão onde antes não havia nada. Então, galera, você pode ver que não existe base alguma bíblica para afirmar que Deus é socialista, que a Bíblia apoia o socialismo, o comunismo, né? E é muito difícil da gente ver pessoas cristãs, evangélicas ou católicas apoiarem a esquerda, porque a esquerda é tudo que é de anticristão neste mundo. Por exemplo, eles são a favor da liberação das drogas, do aborto, do fim da PM, do gaysismo, da ideologia de gênero, do fim da religião, da divisão de classes, da invasão de bens públicos, a favor do Estado Islâmico. Então, entre outras coisas, é incompatível demais a esquerda com o cristianismo. E existe, né, muita gente, né, fazendo parte, é como se fosse uma religião de esquerda, um cristianismo de esquerda. É difícil demais, né, da gente compreender como uma pessoa pode ser capaz de negar os preceitos bíblicos e se dizer cristão. É verdade? Mas galera, é isso aí. Eu estou terminando aqui porque já passei até muito do tempo. Teria muito mais coisas para falar, colocar muito mais base bíblica aqui, mas não dá tempo. A gente fala demais, tá? E não dá tempo de explicar tudo aqui para vocês. Mas deixem aí nos seus comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os cristãos que precisam aprender o que é cristianismo de verdade. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.